A empresa do Sr. Wilson estava com muitos problemas financeiros. Um dia, o homem chamou a polícia. Ele disse que alguém havia invadido seu escritório. Eles roubaram meu cofre com todo o dinheiro que eu tinha. Os policiais que vieram investigar perguntaram ao homem por que ele tinha certeza de que eram eles. Bem, meu cofre era muito pesado para uma só pessoa carregar. A polícia percebeu imediatamente que o Sr. Wilson estava mentindo. Como? Se o cofre fosse realmente tão pesado, teria deixado marcas no carpete. Depois que o banco foi assaltado, a polícia encontrou a maleta com dinheiro no parque. Estava largada entre os cactos. Os policiais prenderam 3 suspeitos. Não demorou muito para descobrir quem era o ladrão do banco. Você sabe quem é? É o homem da esquerda. Ele é o único com alguns arranhões que foram deixados pelos cactos. A polícia suspeitava que a Débora participava do contrabando de diamantes para fora e para dentro do país, mas eles não tinham nenhuma prova. É por isso que o detetive Oliveira estava seguindo a mulher, tentando encontrar algumas evidências. Certo dia, ele percebeu que ela entrou em uma casa. Mas quando saiu, o detetive Oliveira percebeu que a Débora não tinha nenhum diamante consigo. Ela deve tê-los deixado na casa. Como ele chegou a essa conclusão? A Débora usava botas com saltos removíveis. Os diamantes estavam escondidos lá. Olhe para esta imagem com atenção e tente descobrir quem é a mãe do menino. A mulher à direita é definitivamente humana. Ela não consegue respirar debaixo d'água. Mas o menino não tem problemas com isso. Ele está sorrindo e parece relaxado. Além disso, ele tem guelras. Isso significa que a sereia é sua mãe. O detetive Oliveira estava escolhendo um anel de diamante para sua noiva quando um homem com uma máscara preta entrou correndo na joalheria. Ele fez todas as pessoas deitarem no chão e pegou as joias mais caras e o dinheiro. Depois disso, o detetive Oliveira viu o homem subir em uma motocicleta vermelha e sair em disparada. O policial saltou para dentro do carro e saiu em perseguição. Em um ponto, ele chegou em uma encruzilhada. Para onde ele deveria ir agora? De repente, Oliveira viu um carro vindo na direção oposta. Ele perguntou ao motorista se havia visto uma moto vermelha. Não, eu só vi um conversível prata e nada mais. Então, o detetive viu um carro cinza aparecer da esquerda. A mulher dentro dele disse que não tinha visto a moto vermelha, mas ela viu uma bicicleta amarela e um grupo de ciclistas. E o homem que apareceu na direita disse ao detetive Oliveira que só havia visto um caminhão azul grande. Onde está o ladrão? A motocicleta só pode estar dentro do caminhão azul. Um diamante único foi exibido em um famoso museu. Ele estava sempre vigiado e apenas pequenos grupos de 10 pessoas podiam entrar na sala para vê-lo. Depois que um desses grupos saiu, o alarme disparou. Os guardas entraram correndo na sala e encontraram um jovem. Eles o revistaram. Ele tinha apenas várias cédulas, um isqueiro, uma garrafa com refrigerante, uma câmera e um celular na bolsa. Os guardas tiveram que deixar o homem ir. Mas na manhã seguinte, foi anunciado que o diamante havia sido roubado. Como isso aconteceu? O homem substituiu o diamante verdadeiro por um falso e escondeu o verdadeiro tesouro dentro da sua garrafa de refrigerante. O Sr. Raimundo Lopes, um rico empresário, precisava urgentemente do seu assistente, mas o cara estava de férias no interior. Era quarta-feira quando o Sr. Lopes enviou uma carta pedindo ao homem que viesse à cidade assim que pudesse. Agora já é domingo e nada do assistente dar as caras. Seu Raimundo decidiu ir conferir. Quando chegou, descobriu que o assistente estava bem e arrumando suas coisas. Ah, Sr. Lopes, recebi sua carta ontem. Eu estava saindo em meia hora, exclamou ele. Você está demitido. Não preciso de pessoas em quem não posso confiar. Você só queria mais dias de férias. Para mim, basta. Por que o Sr. Lopes concluiu isso? O calendário na mesa do assistente mostra que é segunda-feira, 4 de novembro, e não há entrega de correspondência aos domingos. Ele só pode estar mentindo.
Alguém roubou um banco em uma grande cidade. Um detetive da polícia foi interrogar o principal suspeito, que disse: "Não me senti nada bem essa semana toda e não saio do meu apartamento há 3 dias. Eu nem precisei de comida, minha geladeira está cheia, pode conferir." E de fato, abriu a geladeira. Mas o detetive percebeu que o homem estava mentindo e o prendeu. Como ele descobriu isso? Em primeiro lugar, o pão na mesa parece fresco. Além disso, se o homem já estava em casa há 3 dias, sua geladeira não estaria tão cheia. Um especialista em arte pagou muito dinheiro em um leilão por uma pintura que não valia tudo isso. Ele sabia desse fato. Ele também era um homem honesto e não tinha intenções criminosas. Por que ele comprou o quadro? Embora a pintura não valesse nada, a moldura dela era uma bela e cara obra de arte. Depois de vários crimes terem sido cometidos na cidade, a polícia decidiu interrogar o principal suspeito. Ele morava no interior. Quando os policiais entraram na casa, não encontraram ninguém dentro. Eles vasculharam por tudo, incluindo o sótão, que estava uma bagunça. Então, decidiram esperar o dono da casa voltar. Um dos policiais foi comprar água. Quando voltou, disse aos demais colegas que não havia mais necessidade de esperar. Por quê? A janela do sótão estava fechada quando a polícia chegou e agora está aberta. O criminoso estava escondido no sótão e escapou pela janela. 2 pessoas estão perto do rio. Ambas querem chegar ao lado oposto, mas o barco pode levar apenas uma delas. E ainda assim, elas conseguem atravessar o rio. Como? Elas estavam em margens opostas. O detetive Oliveira foi ao parque almoçar ao ar livre no sol, mas sua atenção foi atraída por 3 homens correndo ao redor de uma fonte. Cada um deles gritava: "Ladrão! Pegue o ladrão!" O detetive ficou confuso. Quem era o verdadeiro ladrão? Por isso, ele continuou assistindo. Depois de algum tempo, a distância entre os homens diminuiu. O detetive percebeu imediatamente quem era o verdadeiro ladrão. Você consegue descobrir também? Se o terceiro homem fosse o ladrão, o segundo teria apenas que se virar para pegá-lo. O mesmo vale para o segundo homem, o que significa que o homem que estava correndo na frente é o criminoso. Como é possível colocar uma maçã inteira em uma garrafa de vidro sem cortar a fruta nem quebrar o vidro? Coloque uma garrafa sobre o galho de uma macieira na primavera. Aí, espere até que uma maçã cresça dentro dela. Saulo, um ladrão infame, voltou para casa uma noite. Apenas um dia antes, ele havia roubado algumas pinturas muito caras da casa do Sr. Sérgio. Ele estava na sala quando percebeu vários policiais se aproximando da sua casa. Saulo deu instruções à esposa e saiu pela porta dos fundos. Quando o policial bateu na porta, a esposa do Saulo lhes disse: "Meu marido está ausente há 1 semana. Na verdade, ele deve voltar para casa hoje." Neste momento, Saulo entrou na casa. Ele abraçou a esposa como se não se vissem há muito tempo, mas os policiais não acreditaram neles. Por quê? Olhe para o cachorro. Se seu dono estivesse ausente por 1 semana, o cão estaria pulando, feliz e animado. Mas o animal viu Saulo há apenas alguns minutos e não está demonstrando muito entusiasmo. Se estiver chovendo à meia-noite, você pode esperar que em 72 horas estará ensolarado? Sem chance. Em 72 horas será noite novamente. O detetive Oliveira foi chamado até uma pequena cafeteria familiar. A dona contou a história dela. Fui até a cozinha por alguns minutos e quando voltei, vi que todo o dinheiro do caixa havia sido roubado. Naquela hora, havia apenas 3 clientes na cafeteria. Todas eram mulheres. Quando o detetive perguntou quem havia pegado o dinheiro, cada uma exclamou: "Foi ela!" A primeira mulher acrescentou: "A dona é minha amiga. Como eu poderia fazer isso com ela?"
A segunda mulher disse: eu estava olhando pela janela, tomando meu café, não vi nada. E a terceira mulher afirmou que nunca roubaria nada. Quem pegou o dinheiro? O detetive Oliveira descobriu rapidamente que o ladrão era a segunda mulher. Em primeiro lugar, as outras duas apontaram para ela. Em segundo lugar, ela alegou que a primeira mulher havia roubado o dinheiro. Mas se ela estava realmente olhando pela janela, como poderia saber disso? Durante um incêndio, um banco foi assaltado. O segurança disse à polícia que quis salvar um saco de dinheiro, mas ele teve que se agachar para amarrar a bota bem na frente da saída de emergência. Naquele momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando voltou a si, o dinheiro havia sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Uma jovem tem o mesmo número de irmãos e irmãs, mas cada um de seus irmãos tem 2 vezes menos irmãos do que irmãs. Quantas irmãs e irmãos existem na família? Existem 4 meninas e 3 garotos na família.